O conde diz que uma esposa não deve esconder nada de seu marido e pergunta a Tomásia se ela esconderia algo dele. Tomásia afirma que não tem vontade de mentir para ele. Campos comenta que tem a impressão de que essa tal surpresa o desagradará. Gioconda, para descontrair, diz pensar que a curiosidade era um mal que só afetava os ânimos. A mãe ainda fala para Tomásia que uma mulher não deve esconder nada de seu marido, a não ser que seja uma surpresa. O conde diz que as duas estão muito nervosas, e isso só prova que a surpresa que elas sugerem vai desagradá-lo muito mais do que ele imagina. Antes de sair, Campos pede que Tomásia use seu anel de noivado no jantar, para que ele possa admirá-lo em sua bela mão. Tomásia e Gioconda ficam perdidas. Paulo pede a Isaura que traga pano e água fresca para fazer compressas para Gertrudes e explica para a patroa que seu nariz está sangrando por causa de um vaso estourado. A sinhá afirma que ele continua a enganando. Na escada, Leôncio aponta uma arma para André e afirma que ele o ensinará a nunca mais entrar numa casa alheia. O malvado manda o negro virar de costas e levantar as mãos, dizendo que ele morrerá igual a sua mãe. O jovem afirma que pensava que sua mãe tinha morrido de morte natural. No quarto, Paulo diz que é normal que o nariz sangre, demonstra preocupação com o estado de Gertrudes e afirma que ela deve ficar calma o máximo possível. O médico coloca algodão no nariz da doente e diz que logo o sangue estancará, acrescentando que colocará um pouco de valeriana para que ela possa dormir. Isaura pede a Paulo que cuide de sua madrinha. O médico afirma que ela não durará muito, pois está tendo um segundo ataque cardíaco. Isaura avisa que Almeida está na casa de Sebastião, após o médico mandar chamá-lo, pois Gertrudes não resistirá muito tempo. Leôncio diz para André que não o matou porque tem nojo de seu sangue em seus tapetes. Isaura vê Leôncio apontando a arma para André e grita seu nome. André agradece por Isaura estar bem. Leôncio manda calar a boca e lhe bate com a arma. Isaura corre até André e grita para Leôncio que sua mãe está tendo um segundo ataque cardíaco e que o médico mandou chamar Almeida. O imprestável não dá a mínima. A escrava implora para que ele mande André chamá-lo. O crápula afirma que não deixará André sair a cavalo para não fugir e que ele mesmo irá chamar seu pai. Leôncio ordena que André nunca mais pise na Casa Grande e diz que primeiro irá rever sua mãe antes de ir chamar Almeida. Ele agarra Isaura, mas a escrava consegue se soltar e corre até o quarto de sua madrinha. O imprestável vai atrás. Na despedida, Henrique chama Gabriel de covarde, enquanto Malvina o chama de louco por desafiar seu pai pela mão de Helena. Helena diz que o jovem é um romântico como ela. Almeida fala que a família Albuquerque não presta. Sebastião diz que cuidará de Helena e se despede dos outros. Almeida agradece novamente o empréstimo e diz que usará o dinheiro para contratar mais escravos para a colheita. Após todos irem embora, Sebastião manda Helena entrar em casa, pois o castigo continua. Isaura e Leôncio entram no quarto. Gertrudes pergunta por Almeida e diz que quer se despedir antes de morrer. Leôncio responde que seu pai já está vindo, mas que ele irá ao encontro dele. Gioconda diz para Tomásia que Campos deve ter escutado toda a conversa, por isso pediu que ela usasse o anel de noivado. Tomásia concorda e culpa Gioconda por ficar lhe perguntando sobre o assunto, fazendo com que o conde escutasse. A mãe diz que ela não pode culpá-la por seus atos e que não quer voltar à pobreza. Tomásia pede que ela não a estresse. André questiona Joaquina e João sobre a verdadeira causa da morte de sua mãe. Joaquina conta que, quando era jovem, sua mãe viu Leôncio matar uma escrava ao tentar seduzi-la. João comenta que Manuela não conseguia ficar calada diante das injustiças e que contou tudo para Almeida. Joaquina relata que, enquanto Almeida batia em Leôncio, o rapaz jurava que mataria Manuela. A negra ainda fala que, assim que Manuela bebeu a cachaça que Francisco lhe deu, passou muito mal e morreu em poucos momentos. André fica indignado ao saber que foi Francisco quem matou sua mãe. João deixa claro que foi amando de Leôncio. André xinga os dois e jura matá-los. João aconselha que ele não faça isso, pois Almeida o punirá severamente. Joaquina explica que, por esse motivo, não lhe contaram a verdade desde sempre. João completa dizendo que eles não podiam provar se realmente foi veneno ou se Manuela sofreu uma parada cardíaca. André afirma que Leôncio o ameaçou, dizendo que ele morreria da mesma forma que Manuela. João confirma que agora tem a confirmação de que sua esposa morreu envenenada. André afirma que irá matar Leôncio para proteger Isaura e vingar a morte de sua mãe. Na estrada, Leôncio encontra a carruagem de Almeida e o avisa que Gertrudes teve outro ataque.
Almeida fica nervoso. Malvina pede que seu sogro se acalme, pois chegarão a tempo, após ele mandar o cocheiro acelerar. Em casa, Gabriel mostra que Henrique o bateu. Gioconda diz que lhe avisou e questiona o que fez de errado para seus filhos lhe darem tantas preocupações. Tomásia pede que ela se acalme. Gabriel diz para sua irmã que se sente bem e promete que logo todos o verão casado com Helena. Gioconda o repreende. Tomásia diz para Gabriel conseguir o anel de noivado novamente, para que ela possa satisfazer o conde. O jovem questiona como Campos teria adivinhado. A recém-casada fala que ele deve ter escutado alguma de suas conversas. Gabriel sai correndo para tentar recuperar o anel. Sebastião reclama com Helena por Gabriel ter pisado em sua fazenda. Helena diz que ele não o desrespeitou e que o ama. O pai ameaça fazer maldades com seu amado, caso ele se aproxime dela. Helena afirma que ama Gabriel e recita novamente o poema, mas é interrompida. O coronel declara que não deixará sua filha se casar com o açougueiro. A filha argumenta que ele só não permite o casamento por Gabriel ser honrado, e que agora ele é irmão da Condessa de Campos. Sebastião insiste que nunca permitirá esse casamento. A jovem insinua que o pai não quer vê-los juntos por causa de seu passado com Gioconda. O coronel desconversa, mas Helena exige explicações sobre seu romance com sua ex-namorada. Sebastião diz que, se soubesse que Leôncio havia falido sua família, nunca teria permitido que Malvina se casasse com ele, e, do mesmo modo, quer alertar sua filha mais nova. A jovem afirma que é impossível comparar Leôncio a Gabriel, pois ele é um crápula. Sebastião diz que suas famílias nunca serão unidas. Helena promete lutar por seu amor até o fim. No açougue, Martinho nota que Miguel está bastante feliz. O açougueiro responde que irá libertar sua filha Isaura, pois já tem a quantia que Almeida pediu. O caçador de escravos afirma que só acredita vendo e diz que o comendador nunca a venderá. Miguel pede a Martinho que não o agoure. Martinho se retira. Gabriel chega e diz que precisa do anel de noivado para Tomásia usar a pedido do conde. Miguel afirma que o anel está no penhor e diz que amanhã o buscará para devolvê-lo. Gabriel diz que não é necessário, já que é apenas um capricho do conde e que ele não irá castigá-los por causa disso. Miguel espera que sim e diz que não terá como agradecer a ele e a Tomásia pelo que fizeram para ajudá-lo. No quarto, Gertrudes agradece por Almeida ter chegado. Ela pede que ele traga o tabelião para realizar seu último pedido, que é ver Isaura livre. Almeida pede a Leôncio que mande chamar o tabelião, mas sua esposa avisa que o filho não quer ver a escrava livre. Paulo avisa a Almeida que Gertrudes não pode sofrer grandes emoções, nem se estressar. O comendador manda Isaura dizer a Francisco que chame o tabelião. Isaura se retira, e Leôncio tenta segui-la, mas é impedido por seus pais. Na sala, Henrique manda Rosa ter cuidado para não derrubar o chá em Malvina, assim como fez com Sebastião. Sua irmã ainda diz que a escrava merecia ter recebido um castigo para deixar de ser desastrada. Rosa pergunta se eles querem biscoitos. Malvina diz que depois ela traga os biscoitos amanteigados. A escrava se retira. Henrique e Tomásia comentam sobre o olhar estranho que Rosa lança para eles. Henrique elogia a beleza da escrava. Malvina fala que achava que seu coração era apenas de Isaura. O jovem responde que seu coração é de Isaura, mas que seus olhos são do mundo, e diz que Rosa pode ter se apaixonado por ele. Malvina diz que ela os olha com rancor e que não gosta de suas encaradas. Ela ainda diz que reclamará com seu marido e seu sogro sobre o comportamento da escrava. Henrique diz que não é o momento, por causa do estado de Gertrudes. Malvina concorda. Henrique aconselha que Malvina visite sua sogra antes que o pior aconteça. A irmã responde que prefere que a chamem, para não incomodar. Isaura desce a escada e os cumprimenta. A escrava conta para Malvina que sua patroa continua mal. Henrique corteja Isaura, dizendo que ela fica ainda mais bela quando está triste, mas é repreendido por sua irmã. Isaura diz estar abalada pela doença de sua madrinha e pede licença para falar com Francisco. Na senzala, Rosa diz que sua vontade era derramar todo o chá quente na cara de Malvina. André diz que Malvina não tem culpa, pois não sabe que as duas são irmãs. Rosa diz que logo ela saberá, pois fará questão de contar. André diz que é melhor ela ficar calada, e Rosa não entende. André diz que planeja algo, mas que não contará por ela ser fofoqueira. A escrava afirma que não pode contar o que não sabe. Almeida proíbe Leôncio de tocar em Isaura,
mas o crápula deixa claro que só quer fazer com a escrava o que fazia no passado. Almeida promete a Gertrudes que não deixará nada de mal acontecer com a escrava. A mulher pede liberdade, e seu marido responde que só está esperando o tabelião chegar. Isaura chama Francisco e pede para ele ir atrás do tabelião. O feitor diz que não poderá fazer isso, pois já é tarde e o tabelião não irá querer vir. Francisco acaba deixando escapar que Miguel virá pela manhã. Isaura fica surpresa. A escrava se espanta ao saber que seu pai conseguiu dinheiro e diz que o comendador ainda não sabe da notícia. O feitor responde que não teve tempo de contar. Isaura diz que é uma grande coincidência. O conde de Campos diz que é desnecessário Gabriel correr risco de morte por Helena. Gioconda concorda. Campos afirma que, em crueldade, Sebastião só perde para Leôncio. Gabriel diz entender o lado do conde, mas afirma estar apaixonado por Helena. Gioconda afirma que não criou o filho para morrer por amor. Gabriel deixa claro que lutará por Helena até o fim. No quarto, Isaura conta para Almeida que seu pai virá amanhã cedo para comprá-la, pois conseguiu toda a quantia necessária e assim ele poderá recuperar tudo o que investiu em sua educação. Almeida e Gertrudes comemoram. Leôncio pede para conversar com Almeida. Gertrudes teme que não resista até de manhã para ver Isaura livre. A doente pede que Almeida convença Leôncio a dar a liberdade de Isaura. A escrava conta para sua madrinha que terá a maior alegria de sua vida ao mesmo tempo que sua maior tristeza, por causa da doença dela. Gertrudes pede que ela se acalme, pois morrerá feliz sabendo que ela estará livre. Campos questiona onde está o anel de noivado. Tomásia afirma que dirá onde está. Campos pergunta se a surpresa era dizer que entregou o anel de brilhantes na mão de outro homem. Almeida afirma que irá realmente vender Isaura. Leôncio afirma que isso é tolice. Almeida diz para Leôncio respeitar os sentimentos dele e de sua mãe, pois é o último desejo dela, deixando claro que Isaura será livre amanhã. Almeida se retira. Leôncio afirma que Isaura só será liberta por cima de seu cadáver. Almeida afirma que irá realmente vender Isaura. Leôncio diz que isso é tolice. Almeida pede a Leôncio que respeite os sentimentos dele e de sua mãe, pois é o último desejo dela, deixando claro que Isaura será livre amanhã. Almeida se retira. Leôncio afirma que Isaura só será liberta por cima de seu cadáver. Campos pergunta à esposa se ela perdeu o anel. Tomásia responde que sabe onde ele está, mas que não poderá usá-lo. O conde fica estressado após Tomásia revelar que o anel está no penhor, na confiança de que Miguel conseguirá devolvê-lo. Tomásia afirma que Miguel não é um estranho, após Campos chamá-lo assim. O conde fica decepcionado por Tomásia ter desobedecido. A condessa responde que teve a melhor das intenções ao ajudar um pai que está há 20 anos tentando libertar sua filha, e que não aguenta ver uma mulher sofrer nas mãos de Leôncio por ser uma escrava. Campos afirma que ela fez isso para se vingar de Leôncio e diz que não continuará a discussão na frente de Gioconda e Gabriel. Ele pede a Tomásia que o acompanhe até o quarto. Francisco confirma a Leôncio que Miguel virá cedo para comprar Isaura. O malvado diz que está na hora de Miguel pagar a traição cometida contra seu pai. Ele pede a Francisco que contrate um homem de confiança para roubar todo o dinheiro de Miguel quando ele estiver vindo pela estrada. Francisco é surpreendido ao ouvir Leôncio dizer que ele pode matá-lo, se reagir. No quarto, Isaura pede a Gertrudes que descanse. A madrinha fala que prefere ficar acordada até ver o tabelião lhe entregar sua carta de alforria. Isaura promete acordá-la quando o tabelião chegar. Gertrudes não quer. Almeida se arrepende de ter passado o dia inteiro fora, em vez de estar ao lado dela. A doente pede que ele não se culpe, pois estava tratando de negócios e cuidando da fazenda. Gertrudes desabafa, dizendo que, mesmo com suas traições, Almeida sempre foi o grande amor de sua vida e que seu amor nunca lhe faltou. Almeida fala que Gertrudes foi a única mulher que lhe amou verdadeiramente e diz que ela sempre foi seu porto seguro. Francisco fica receoso em matar Miguel, pois, segundo ele, nunca matou ninguém. Leôncio afirma que ele já matou inúmeros escravos no tronco. O feitor diz que matar escravos é diferente de matar homem livre. Leôncio permite que Francisco apenas roube o dinheiro de Miguel e diz para dividir 5 contos de réis com seus capangas e lhe entregar os 15 contos restantes. Gertrudes diz a Malvina que tem certeza de que ela cuidará bem da casa, de Almeida e de Leôncio. Malvina promete que seguirá os exemplos de sua sogra.
Gertrudes diz que reza para que ela e Leôncio sejam felizes e que ele mude, tornando-se um homem melhor. Ela fica triste por não poder ver seus netos. Isaura pergunta a Almeida se ele irá descer para jantar. Almeida responde que não e pede que ela traga sopa para ele e sua esposa. Gertrudes diz que não quer, pois não tem forças para comer. Após todos saírem, Almeida abre seu coração e pede perdão a Gertrudes por tudo de ruim que lhe fez. Gertrudes o perdoa. O comendador fala que não a merecia e diz que ela sempre foi piedosa, bondosa, amável, e que ele deveria estar em seu lugar. A mulher responde que sempre devemos perdoar. Ele diz que não sabe como será sua vida sem ela. Ela responde que ele deve começar fazendo atos bons, como libertar Isaura. Almeida jura por tudo que é mais sagrado que Isaura será livre. Gertrudes agradece. No corredor, Isaura informa Paulo onde é o banheiro para que ele possa lavar as mãos para o jantar. Malvina pede a Isaura que providencie o jantar enquanto ela toma banho e diz que logo descerá. A escrava pede a Rosa que a ajude a servir o jantar. Rosa questiona, debochadamente, se Leôncio conseguiu tomá-la para si. A jovem afirma que não. Rosa diz que é mentira, pois escutou os gritos quando estavam a sós em casa, já que Gertrudes não conseguiria ajudá-la. Isaura pede respeito por sua madrinha. A invejosa afirma que fala do jeito que quer e diz para Isaura que ela não irá ficar mandando só porque deitou com Leôncio. Isaura afirma mais uma vez que não deitou com ninguém e fala que sua madrinha a socorreu. Rosa diz que, a partir de amanhã, ela não terá mais madrinha para lhe proteger. Isaura pergunta por que Rosa sente tanta raiva dela, já que nunca lhe fez nenhum mal. Rosa diz que já sofreu bastante e agora chegou a vez de Isaura sofrer. Isaura diz que seus dias de sofrimento estão contados, pois seu pai conseguiu toda a quantia necessária para libertá-la. A invejosa diz que só acreditará quando a vir bem longe da fazenda. Isaura comenta que já sabe que ela é filha de Sebastião. Rosa confirma e diz que irá arrumar o quarto de seu meio-irmão Henrique. Isaura pede novamente que, quando ela terminar, vá ajudá-la com o jantar. Rosa esfrega na cara dela que é filha de coronel, enquanto Isaura é filha de um simples feitor. Ao descer a escada, Henrique cumprimenta Isaura e diz que tem algo muito importante para lhe dizer. Henrique diz que tem sofrido por causa dela. Ela afirma sentir muito, mas agora tem que ir preparar o jantar. O jovem insiste para que ela não o rejeite. Ela repete novamente que está triste pelo estado de saúde de sua madrinha. O apaixonado responde que pensa nela desde o acordar até o deitar. A escrava fala que não tem tempo para amores. Henrique diz a Isaura que pediu para visitar Malvina apenas para poder vê-la. O jovem lhe pede um beijo. Isaura exige que ele a deixe em paz e se retira. Na mesa de jantar, Helena fala para Sebastião que não está com fome e que quer desaparecer do mundo. Sebastião pede que ela pare com essa atitude. Helena jura que Gabriel não deixará a situação desse jeito e que, em breve, virá buscá-la. Sebastião afirma que ele só fará isso se não gostar de viver. Gioconda repreende Gabriel por estar arriscando sua vida indo à fazenda de Sebastião. Gabriel fala que é surpreendente a rapidez com que o conde pediu que Tomásia usasse o anel de noivado. A mãe responde que ela e Tomásia acham que Campos escutou alguma conversa delas atrás da porta. Gioconda teme que eles sejam expulsos do palacete por culpa de Gabriel, que insistiu que o conde ajudasse Miguel a libertar Isaura. No quarto, Campos afirma a Tomásia que não sabe se pode confiar nela após o ocorrido. Tomásia diz que tudo o que fez foi para ajudar um pai que há 20 anos tenta salvar sua filha. O conde afirma que o que mais lhe aborrece é ela querer tirar uma escrava de seu ex-amante. Ele diz que ela o desagradou bastante, mesmo após ela dizer que não queria que isso acontecesse. Tomásia diz que tentará resgatar o anel, mas fica surpresa quando o conde revela que escutou toda a sua conversa com Gioconda e que ele mesmo resgatou o anel. Ele diz que, por decência, Miguel deixou o anel no penhor com o nome dela, e que ela pode resgatá-lo. Campos completa dizendo que esse anel era prova de seu amor por Tomásia e que ela não pensou duas vezes antes de entregá-lo nas mãos de um estranho. Tomásia pede desculpas. O conde diz que pensará seriamente sobre isso e fala que cogitou pedir a anulação do casamento. Na senzala, Isaura pede que João aconselhe André a não fazer nada contra Leôncio. João diz que André é muito valente e que não o ouve. Isaura afirma que o crápula não respeita nem Gertrudes, que está morrendo. João acalma a jovem. No quarto, Henrique tranca a porta ao ver Rosa arrumando seu quarto.
O jovem elogia a beleza da escrava. Rosa agradece os elogios. Henrique afirma que se atrai por escravas prendadas. Rosa afirma que ele deve falar o mesmo para Isaura e diz que todos sabem que ele a ama. O jovem responde que não vê problema em as pessoas saberem que ele é apaixonado por uma escrava. A escrava questiona por que ele está a elogiando tanto, se é apaixonado por Isaura. Henrique afirma que é homem e necessita de distração, como ela, que é uma escrava da vida, diferente de Isaura. Rosa diz que não poderá matar a necessidade dele, pois é sua irmã. Henrique zomba da afirmação. Ele fica perplexo com a explicação da escrava. Rosa se retira após contar tudo. No terreiro, André guia seus capangas para usarem máscaras quando assaltarem Miguel e diz que ele não estará com eles, pois o açougueiro pode reconhecê-lo. No quarto, Malvina fica indignada ao saber que Rosa afirma ser sua meia-irmã. Henrique diz que Rosa falou com tanta convicção que ele até acreditou. Malvina afirma que irá falar com Leôncio sobre esse assunto. Henrique diz que tirará essa história a limpo com Sebastião. Francisco dá as ordens finais aos seus capangas e fala que só quer ver como Miguel irá conseguir comprar Isaura após o assalto. No jantar, Malvina olha com repugnância para Rosa. Paula responde a Henrique que o estado de Gertrudes é muito grave e que ela está vivendo seus últimos momentos, e não há nada que ele possa fazer. Malvina diz que isso a entristece bastante, pois sua sogra lhe é um grande exemplo. Paulo diz entender a dor de Leôncio, pois perdeu a sua mãe recentemente. Henrique fala que Leôncio não pode reclamar da sorte, pois Gertrudes viveu mais que sua mãe, se casou com Malvina e viveu rodeado de lindas escravas. Malvina conta para Paulo que Henrique está apaixonado por Isaura. O médico afirma que o jovem tem muito bom gosto. Henrique afirma para Leôncio que, perto de Isaura, muitas jovens ricas não são nada. Malvina questiona Leôncio se ele sabia que Rosa estava espalhando que era sua irmã. Inesperadamente, Rosa derruba o prato e pede desculpas. Leôncio a xinga, pois ela já derrubou o chá e agora a tigela de arroz. Leôncio diz que, se Rosa repetir que é irmã de Malvina e Henrique, irá direto para o tronco. Malvina e Henrique caçoam da escrava. Leôncio fala para Rosa que não quer vê-la falando asneiras. Malvina diz ao marido que não precisa humilhar mais a escrava, pois ela já entendeu o recado. Leôncio deixa claro que não gosta que uma escrava saia espalhando que é irmã de sua esposa. O malvado manda que ela se retire e chame Joaquina para terminar de servir o jantar. No quarto, Isaura avisa que trouxe as sopas do casal. Os dois rejeitam, por não estarem com fome. A escrava avisa a sua madrinha que ainda não amanheceu. Isaura agradece por tudo que sua madrinha lhe fez desde o seu nascimento. Gertrudes lhe agradece por ter feito seus dias mais felizes e pede que ela faça de tudo para ser feliz. Isaura fala que ela sempre foi sua mãe. Gertrudes se emociona e pede que Almeida não deixe Leôncio fazer mal à escrava nem a mais ninguém. Isaura grita por sua madrinha. Almeida avisa a Isaura que Gertrudes faleceu. Isaura comunica a todos na mesa de jantar que Gertrudes se foi. Malvina e Henrique desejam os pêsames a Leôncio, que diz que só subirá ao quarto após terminar seu jantar. Isaura cai em prantos. Malvina e Henrique a consolam. Malvina diz que irá ao quarto prestar as últimas homenagens e ver como seu sogro está. No quarto, Malvina diz que sua sogra descansou e parou de sofrer. Almeida afirma que preferia ir em seu lugar e que ela sempre desejou ver Isaura livre. Malvina jura, diante do corpo de Gertrudes, que fará de tudo para libertar Isaura. Na mata, os capangas batem em Miguel e roubam todo o seu dinheiro e o cavalo. Miguel acorda desorientado e percebe que lhe roubaram tudo. Gioconda fica chocada ao saber que o conde pensou em divórcio. Tomásia afirma que disse ao conde que o ama, mas que respeitará as suas decisões. Gioconda joga na cara de Tomásia que ela arranjará mais um escândalo após o da escada e o da igreja. Tomásia manda que pare de falar sobre isso. O conde acorda e diz que tomou uma decisão muito séria. Tomásia questiona qual foi essa decisão. Gioconda joga na cara de Tomásia que ela arranjará mais um escândalo após o da escada e o da igreja. Tomásia manda que pare de falar sobre isso. O conde acorda e diz que tomou uma decisão muito séria. Tomásia questiona qual foi essa decisão. No velório de Gertrudes, Malvina conta para Isaura que jurou sobre o corpo de sua sogra que a libertaria.
Isaura agradece e diz que seu pai está prestes a chegar com o tabelião, e que é uma pena que sua madrinha não possa vê-la com sua carta de alforria. Malvina afirma que o que Gertrudes mais queria era ver sua afilhada feliz. Sebastião e Helena chegam e cumprimentam Malvina e Almeida. O comendador agradece ao seu compadre pelo cuidado e diz que está sendo bastante difícil sem Gertrudes. Sebastião dá seus pêsames a Leôncio. Gioconda e Gabriel deixam os recém-casados a sós. Tomásia pede que ele lhe conte sua decisão. O conde diz que ficou irritado quando ela mentiu sobre a surpresa. A mulher afirma que a surpresa era ajudar Miguel a salvar Isaura, jura que contaria tudo e que não queria magoá-lo. Campos afirma que ela queria realizar sua vingança contra Leôncio, mas ela afirma que não fez isso por vingança. Ele diz que ela está mentindo para si mesma. Tomásia pergunta novamente qual foi a decisão que ele tomou. O conde afirma que não acredita mais nela e diz que quer se separar. No velório, Rosa comenta com João que estranhou ver Francisco subindo as escadas com Leôncio, já que o feitor mau entra na casa grande. O negro fala que hoje é um dia diferente, mas depois concorda com a escrava. No corredor, Francisco entrega o dinheiro roubado de Miguel a Leôncio. O crápula fica feliz e manda o feitor ir embora para que ele possa guardar o dinheiro. Francisco se retira. Joaquina escuta tudo. No quarto, Leôncio esconde o dinheiro embaixo das roupas na gaveta do armário. Miguel chega gritando por Almeida e empurra Belchior. Isaura chega e pergunta o que aconteceu. O pai conta que foi roubado e que levaram todo o seu dinheiro. Isaura pede que ele se acalme. No corredor, João conta para Joaquina que roubaram o dinheiro que Miguel usaria para comprar Isaura. Joaquina conta tudo o que viu e que sabe que Francisco o roubou a mando de Leôncio. João e Joaquina decidem recuperar o dinheiro de Leôncio. Isaura grita para que ajudem seu pai. Almeida questiona quem o roubou. Miguel responde que foram 2 homens mascarados. Paulo examina Miguel. Malvina conta para seus irmãos que ele é o pai de Isaura. A escrava conta ao pai que sua madrinha faleceu. Almeida diz a Miguel que sente muito por ele ter sido roubado e afirma que a última vontade de Gertrudes era ver Isaura livre e que ele jurou cumprir, mas pede que ele espere outro dia, pois agora está velando sua esposa. O comendador pede que Paulo cuide das feridas de Miguel e diz ao açougueiro que pode conversar com sua filha, se quiser, prestar suas últimas homenagens a Gertrudes. Francisco fala para Almeida que foi buscar o tabelião, mas ele não estava, pois tinha pendências no cartório. Almeida sai enfurecido. Joaquina e João procuram o dinheiro no quarto de Leôncio. Leôncio entra no quarto e questiona o que os dois estão fazendo ali. Joaquina mente dizendo que pediu a ajuda de João para retirar uma teia de aranha gigante que estava na parede. João diz que já tiraram. Leôncio pergunta por que João estava perto de sua cama. O negro afirma que estava procurando mais teias, mas que não achou. Os dois tentam sair do quarto, mas são impedidos por Leôncio, que diz querer explicações. Joaquina afirma que Malvina exigiu que ela tirasse a teia de aranha. Leôncio diz que confirmará com Malvina se isso é verdade. A negra afirma que não há necessidade disso. O malvado manda que eles virem de costas e começa a revistá-los. Após ver que não estão com nada, o crápula afirma que eles querem roubá-lo. A escrava diz que nunca roubaria, pois não quer ir para o inferno. Leôncio a ameaça de pôr no tronco. Diz que não quer nenhum dos dois em seu quarto, apenas Isaura. Os negros saem. Leôncio confere que o dinheiro continua na gaveta e sai do quarto. O conde diz para Tomásia que ainda a ama muito. Ela pergunta se, mesmo assim, ele irá desfazer o casamento. Ele diz que não confia mais nela após ela pôr o anel no penhor para salvar uma escrava de Leôncio. Tomásia afirma que foi por uma boa intenção. O conde diz que de boas intenções o inferno está cheio. Tomásia fala que isso trará mais escândalos. Campos faz questão de relembrar todos os seus escândalos e diz que ela mentiu para ele. Ela afirma que apenas omitiu. Campos decide que irá se divorciar, mas não a deixará desamparada, e pede que ela comunique sua decisão à mãe e ao irmão. No velório, Almeida comenta com Sebastião que não sabe como será sua vida a partir de agora sem sua esposa. Sebastião diz que ela descansou e que está em um lugar melhor. Henrique e Malvina contam a Helena que Rosa diz ser irmã deles por parte de pai. Helena questiona se é verdade. Henrique diz que não sabe, mas que seu pai está vindo e que podem perguntar. Malvina aconselha que não é boa ideia, pois ele pode não gostar.
Helena pergunta a seu pai se é verdade que Rosa é irmã deles e afirma que foram Malvina e Henrique que lhe contaram. Sebastião questiona de onde eles tiraram essa informação. Henrique conta que ela lhe contou quando estava arrumando seu quarto. Sebastião fica enfurecido ao saber que a escrava teve a audácia de falar isso. Malvina pergunta se é verdade. Sebastião diz que a mãe dela foi sua escrava, mas não pode afirmar que ela é sua filha. O coronel pede que Rosa vá até a cozinha para que falem em particular. Na senzala, João conta a André que Miguel foi roubado por Leôncio e Francisco, e que ficou sabendo por Joaquina. André diz que tentará pegar o dinheiro de volta. Manda que ele tome cuidado para não ser pego. Afirma que, se Deus o ajudar, conseguirá devolver o dinheiro para Miguel e Isaura. Sebastião questiona por que Rosa disse a Henrique que eles são irmãos. A escrava conta que ele tentou tomá-la para si e que ele não podia fazer isso, pois são do mesmo sangue. O coronel afirma que, do mesmo jeito que sua mãe deitou com ele, pode ter se deitado com outros. Rosa fala que Josefa não teria por que mentir. Sebastião manda que pare de espalhar essa informação. Rosa começa a chorar e diz que seu maior sonho era encontrar seu pai e que ele lhe desse muito amor e carinho. Sebastião manda que ela pare de chorar e que nunca mais repita que é sua filha, senão ele a punirá. Rosa se retira. No quarto, Miguel agradece a Paulo por ter cuidado de seus machucados e diz ter a impressão de já tê-lo visto antes. Paulo afirma que não é impressão, pois ele já comprou no seu açougue. Miguel fica feliz em saber que é cliente e diz que depois o pagará pelo seu serviço, já que agora está sem dinheiro por ter sido roubado. Isaura fala para seu pai não se estressar. Paulo aconselha que ele dê queixa na polícia, pois não custa nada tentar. Miguel fala que os ladrões o deixaram a pé e sem dinheiro. Paulo faz questão de levá-lo até a cidade após o velório. Miguel agradece enquanto o médico se retira. O açougueiro diz que só queria dar uma alegria à filha, mas que tudo foi por água abaixo por causa dos bandidos. Isaura agradece por seu pai estar vivo e fala que Malvina jurou lhe dar a liberdade para cumprir o último desejo de Gertrudes. Miguel afirma que quem deve lhe dar a liberdade é o comendador. A jovem fala que Almeida prometeu a Gertrudes e que mandou chamar o tabelião. Miguel diz que isso nunca acontecerá e que o comendador nunca a venderá. Joaquina chega e dá água com açúcar para Miguel. O açougueiro agradece. Joaquina conta para os dois que quem pagou os bandidos para roubar Miguel foi Francisco. Miguel jura que Francisco pagará por isso. A negra afirma que viu quando Francisco entregou o saco de moedas a Leôncio. Isaura pergunta onde ele guardou o dinheiro. Joaquina responde que foi no quarto. Miguel diz que ele terá de devolver seu dinheiro, senão fará um escândalo. Sebastião fala para Paulo que, se fosse Almeida, teria expulsado Miguel. Helena questiona seu pai se ele não tem pena de Miguel por ter perdido tudo o que juntou durante 20 anos. Paulo diz que a jovem tem um bom coração. Sebastião apresenta Helena a Paulo. O médico diz para Helena que ela tem uma saúde de ferro, pois nunca se consultou com ele. A jovem deixa claro que a última coisa que precisa neste momento é de um médico. Sebastião a repreende. Malvina pede perdão a Paulo e diz que sua irmã é muito franca e não tem papas na língua. Paulo afirma que isso não é um defeito, mas sim uma virtude. Isaura impede que Miguel faça um escândalo acusando Leôncio de roubo sem provas. Joaquina diz que o açougueiro não pode dizer que foi ela quem contou, senão o crápula a matará. Miguel afirma que só sairá de lá com seu dinheiro ou morto. Isaura pede que não diga isso, pois lhe assusta, e pede que ele não ocasione mais nenhuma desgraça. Joaquina concorda com a jovem. Miguel afirma que a única solução é Isaura fugir com ele agora mesmo durante o enterro. Isaura diz que não pode, pois seria um desrespeito com sua madrinha. Ele sugere que fujam durante a noite, quando todos estiverem dormindo. A jovem afirma que, sem dinheiro e sem cavalos, seriam pegos na primeira curva da estrada. Miguel concorda e diz que não pensa por causa de sua vontade de livrá-la. Isaura pede que ele espere o fim do enterro para tomar alguma atitude. Joaquina sugere que, quando todos estiverem no enterro, André pode buscar o dinheiro no quarto de Leôncio. Miguel concorda. Almeida pergunta a Leôncio se ele teve algo a ver com o roubo de Miguel. Ele nega. O comendador pede que ele jure pela alma de sua mãe. O crápula jura sem nem pensar duas vezes. Almeida o adverte, dizendo que é horrível jurar mentiras em frente ao corpo da própria mãe.
O malvado jura novamente que não foi ele e que não tem nada a ver com o roubo. Almeida questiona se poderá ter sido Francisco o ladrão. Leôncio diz não saber, mas afirma que pode ter sido truque de Miguel para se aproveitar do momento do enterro. Almeida diz que não seria possível. Leôncio questiona se ele está pensando em dar alforria de Isaura de graça. O comendador afirma que é a última vontade de Gertrudes. O filho fala que sua mãe não está mais entre eles e que não deve mais seguir com esse desejo. Almeida exige respeito. Leôncio diz que é idiotice dar a liberdade da escrava sem receber nada em troca. O comendador diz que agora não é hora de falar sobre isso, mas Leôncio afirma que foi ele quem tocou no assunto. Almeida pede que ele o deixe em paz. Gioconda fica surpresa ao saber que o conde os expulsou. Tomásia diz que eles voltarão para a pensão e fala que o conde ainda os ajudará por um tempo. Gioconda diz que os avisou que seriam expulsos do palacete por causa da teimosia. Tomásia fala que não adianta chorar sobre o leite derramado. Gioconda conta para Tomásia que Gertrudes faleceu. A jovem responde que não tinha nada contra ela e que só estaria feliz se Leôncio tivesse morrido. Ela ainda afirma que ele não tem amor pela mãe e é um monstro. Gabriel vai correndo até o enterro para poder ver Helena. No enterro, Leôncio diz que Almeida não deveria ter deixado Miguel participar. Francisco diz que, assim que acabar, ele o enxotará. Os dois notam que ele está olhando estranho para eles. Francisco diz que, na primeira oportunidade que tiver, matará Miguel após Leôncio lhe oferecer o dinheiro. O malvado pede que Francisco tome conta de seu quarto para que nenhum escravo tente fazer alguma coisa. Belchior diz a André que gostava muito de Gertrudes. André pergunta se ele lembra de sua mãe. Belchior responde que sim, sabe como ela morreu, mas que é melhor não lhe contar. O jardineiro fica impressionado ao saber que André já sabia como sua mãe morreu. André quer vingar sua mãe. O jardineiro ainda diz que não gosta de André porque Isaura e Rosa se dão bem com ele. O negro afirma que não tem nada contra ele. Belchior conta para André que confirmou que Manuela tinha sido envenenada quando pegou a garrafa e deu ao cachorro preferido de Leôncio, que morreu pouco tempo depois da mesma forma que Manuela. Todos acompanham o enterro de Gertrudes. Gabriel vem depressa pela estrada, enquanto Helena recita o poema que fez para ele. Malvina chama sua irmã de sonhadora por estar pensando em Gabriel. Todos os escravos veem o sepultamento. André entra na casa grande, mas é pego no flagra por Francisco, que questiona se ele perdeu alguma coisa ali. Todos os escravos veem o sepultamento. André entra na casa grande, mas é pego no flagra por Francisco, que questiona se ele perdeu alguma coisa ali. Gabriel amarra o cavalo e pede que Deus lhe ajude. O padre ora, e todos prestam suas últimas homenagens a Gertrudes. Miguel abraça Isaura. Gabriel observa Isaura e torce para que Helena o veja. Henrique questiona a irmã para onde ela está olhando, a mesma desconversa, dizendo que não gosta de ver enterros. Na casa grande, Francisco manda André descer as escadas com as mãos para cima e o relembra de que ele não pode entrar ali. O negro fala que veio procurar algo que pertence a Miguel e Isaura. O feitor afirma que ele veio roubar. André afirma que veio pegar o saco de moedas que foi roubado de Miguel. Francisco pergunta por que ele acha que o dinheiro está na casa grande. André fala que simplesmente sabe. O feitor diz que, mesmo que Almeida precise de escravos para a colheita, não terá pena de matá-lo. O jovem diz que Miguel passou 20 anos de sua vida juntando a quantia necessária para salvar Isaura e que não é justo o que lhe aconteceu. Francisco o ameaça de pôr no tronco. André afirma que sabe muito sobre as maldades de Francisco. O malvado fala que agora tem mais um motivo para pô-lo no tronco. O negro afirma que a dor passa, como tudo na vida. André vai para cima de Francisco. Os capangas escutam os gritos e correm até a casa grande. Eles mandam que André saia de cima de Francisco e perguntam ao feitor como ele está. O homem responde que André tentou lhe enforcar, promete ao negro que irá lhe punir e pergunta quem o delatou. André diz que não irá contar. Francisco manda colocarem André na cela até que ele diga quem foi e o machuca na nuca. No enterro, Almeida comenta com seu compadre que é muito doloroso estar enterrando sua esposa. Ele promete que irá cumprir todas as promessas que lhe fez, inclusive libertar Isaura. Isaura lamenta a partida de sua madrinha e conta a seu pai todas as bondades que ela lhe fez.
Miguel diz que é muito grato pela boa educação que foi dada. Ele consola a filha, dizendo que tudo passa. Isaura diz que está sentindo muita falta de sua madrinha. Gabriel e Helena conseguem se encontrar às escondidas. O jovem afirma que é louco de amor por ela e que aproveitou o momento do enterro para vir correndo vê-la. Helena diz que é muito perigoso. Gabriel afirma que, na frente do padre e dos outros convidados, Sebastião e Henrique não terão coragem de lhe bater. Helena marca de se encontrarem no lago. Gabriel sai rapidamente. Miguel comenta com Isaura que não está gostando da forma como Leôncio está olhando para ela. A jovem diz que a única coisa que eles podem fazer é orar para que Almeida cumpra a promessa. O açougueiro deixa claro que só acreditará quando vir a carta de alforria em suas mãos. Miguel fica enfurecido ao lembrar que Leôncio mandou roubar seu dinheiro e percebe que Francisco não apareceu no enterro. Isaura também nota que não viu André e teme que algo de ruim tenha acontecido. Na casa grande, André chama Francisco de covarde. O feitor manda o negro calar a boca e diz para os capangas o levarem pelos fundos, para não atrapalharem o enterro de Gertrudes. Ele responde a um dos capangas que André queria roubar e ainda chamou ele e Leôncio de ladrões. Os capangas levam o negro para a senzala. Francisco diz que Leôncio saberá o que fazer com André. Gioconda reclama com Tomásia por voltarem à pobreza. Tomásia responde que está perdendo sua honra mais uma vez. A mãe diz que se preocupa com isso e se pergunta o que será de sua filha. A jovem responde que essa pergunta também lhe aflige. A matriarca responde que, se morassem na corte, seria diferente, pois onde estão ninguém vai querer uma mulher rejeitada 2 vezes. Ela ainda fala que, daqui para frente, terão uma vida dura e difícil. Tomásia fala que o conde prometeu ajudá-las. Gioconda responde que isso só durará até ele encontrar uma nova esposa. Tomásia pede que sua mãe fale palavras boas, para que nada mais piore. Ela também diz que não tem cabimento Gabriel ir encontrar Helena no enterro de Gertrudes. Gioconda concorda e diz que isso só aumenta seu desespero. Gabriel pergunta a Rosa por que ela está chorando. Rosa pede que ele a deixe em paz e que é apenas uma escrava que nem pode falar de sua família. A escrava conta que seu pai a proibiu de falar que era sua filha, pois ele é um fazendeiro muito importante. Gabriel questiona quem é esse homem. Rosa afirma que não pode dizer e questiona por que ele está ali, ao invés do enterro. O padre termina a celebração, e todos começam a se retirar. Acorrentado, Miguel diz para Francisco que ele só é valente por estar com uma arma. O feitor o questiona sobre quem lhe contou que foi ele quem matou Manuela e roubou Miguel. André diz que morre, mas não revela quem disse. Francisco manda os capangas colocarem o negro na cela dos negros fujões. Dentro da casa grande, Almeida se despede de seus últimos amigos. O comendador fala que não sabe como viverá sem Gertrudes e diz que, para onde olhar, sentirá a ausência dela. Sebastião responde que sofreu muito com a morte de Antônia e fala que a dor vai passando aos poucos. Ele aconselha que pense nos bons momentos que teve com sua esposa. Almeida responde que fez Gertrude sofrer muito e diz que a dor não o deixará nunca. Sebastião fala que, na vida, sempre nos acostumamos a tudo e fala para ele fazer uma viagem. Almeida fala que não tem mais idade para isso e que está com má condição financeira, não querendo deixar a fazenda sozinha. Sebastião fala que Leôncio pode administrá-la, mas Almeida responde que seu filho é um imprestável. O coronel diz que Henrique poderá ajudá-lo, já que a fazenda também é de Malvina. Rosa desconfia de Gabriel após ele dizer que veio se refrescar na lagoa. O jovem fala que não suporta velórios. A escrava questiona por que ele veio. Ele responde que veio para um encontro e pede que o deixe só. Rosa questiona com quem ele irá se encontrar. Gabriel responde que não pode dizer, pois é segredo. Henrique e Malvina ficam tristes pelo que aconteceu com Miguel. Malvina fala que o roubo foi planejado por alguém que sabia que ele viria de manhã comprar sua filha e afirma que não acha impossível, após Henrique afirmar que foi alguém da fazenda. Paulo cumprimenta e elogia Helena, e se contém após a moça o repreender. A jovem responde que ele é um senhor e que não deve dirigir galanteios a ela. Ele conta que noivou por 8 anos, mas sua noiva morreu pouco tempo antes do casamento. Helena diz que sente muito e se retira, dizendo a Sebastião que vai arrumar o cabelo. Sebastião diz a Henrique que, na verdade, arrumar o cabelo significa ir ao banheiro. Francisco diz para Leôncio que pôs André na cela após pegá-lo tentando roubar,
e conta que o negro desconfia que foram eles que roubaram Miguel. Leôncio ordena que Francisco coloque André no tronco, após todos irem embora. Joaquina e João contam a Isaura que André foi pego por Francisco quando estava tentando recuperar o dinheiro de seu pai. Isaura fica aflita e diz que eles devem fazer alguma coisa. João alerta que podem tentar matar seu filho. Isaura lembra que não tem mais sua madrinha para pedir ajuda. Joaquina pergunta o que será das vidas deles sem Gertrudes. Miguel diz a Isaura que Francisco e Leôncio terão de devolver o seu dinheiro e fala que só ficou quieto até agora por respeito ao velório de Gertrudes. Helena chega correndo, grita por Gabriel e o abraça. Rosa fica surpresa ao saber que a pessoa que Gabriel esperava encontrar a sós era Helena. Gabriel manda Rosa guardar segredo e diz que ninguém pode descobrir que ele e Helena se encontraram. Helena súplica, dizendo que nem Sebastião nem seus irmãos podem saber que ela está ali. A escrava pergunta por que o coronel não pode saber. A jovem responde que ele é contra o namoro. Gabriel conta que tanto sua família quanto a de Helena são contra o amor que eles sentem. Rosa questiona se nem Malvina é a favor desse amor. Helena responde que nem sua irmã, pois Gabriel é irmão de Tomásia, que causou escândalo no casamento dela com Leôncio. A curiosa pergunta por que Henrique não pode saber. Helena responde que ele e Gabriel já brigaram na rua. Rosa promete guardar segredo e diz que o que mais gosta na vida é ver duas pessoas que se amam juntas. Gabriel pergunta se Rosa ajudaria os dois, levando as cartas de um para o outro. A escrava diz que tem medo, mas que ajudará. Gabriel diz que ela será bem recompensada. Rosa agradece e se retira. Helena e Gabriel comemoram com um beijo. Miguel começa a soltar xingamentos na frente da casa grande. Isaura o acalma e pede que vá com Paulo até a cidade, e que depois eles resolvem isso. Leôncio sai e pede que Miguel pare de xingar. Miguel diz que Gertrudes tinha palavra, diferente de alguns. Leôncio saca a arma e ameaça dar um tiro nele na frente de Isaura. A escrava abraça seu pai. Miguel diz que, em respeito a Gertrudes, não irá fazer nenhum escândalo e que sabe muito bem quem roubou seu dinheiro. Leôncio questiona quem o roubou. Miguel responde que foi alguém que está presente nessa situação. Isaura pede que Leôncio abaixe a arma e diz que seu pai está abalado com o assalto e a morte de sua madrinha. Miguel fala que Francisco sabia que ele viria com dinheiro. Isaura o lembra de que Almeida prometeu sua liberdade. Leôncio fala para a escrava que ela será livre somente nos seus sonhos, sendo sua escrava para sempre. Miguel tenta avançar em Leôncio, mas Isaura o impede. Henrique avisa Sebastião e Almeida que Leôncio está apontando uma arma para Miguel. Almeida fala para Sebastião atender Miguel, pois não se sente bem, e manda que avise o açougueiro para vir amanhã novamente para que conversem sobre a liberdade de Isaura. Helena conta para Gabriel que Rosa diz ser sua irmã. O jovem fica impressionado com a infidelidade do coronel. Helena diz que isso é natural entre os fazendeiros, mas ela acha isso um absurdo e deixa claro que Gabriel deve ficar longe das escravas. Gabriel brinca, dizendo para eles apressarem o casamento. Leôncio grita perguntando a Miguel se ele o acusará de tê-lo roubado. Isaura pede que seu pai se acalme, pois o crápula só quer um motivo para lhe dar um tiro. Sebastião pergunta o que está acontecendo. Leôncio afirma que Miguel está dizendo que ele e Francisco o roubaram. Miguel fala que uma pessoa lhe disse ter visto Francisco entregando um saco de moedas para Leôncio, mas que não pode revelar quem disse. Leôncio diz que ele está o acusando sem provas. Sebastião diz que isso é uma ofensa muito grave. Isaura súplica para que não matem seu pai. Gioconda consola Tomásia e pede que ela não se recrimine. A mãe diz que tudo o que a filha fez foi por amor. A filha responde que de nada adiantou, pois o conde quer anular seu casamento, e eles voltarão para a miséria. Gioconda responde que está orando bastante para que o milagre aconteça. Tomásia diz que de nada adiantará, pois basta Gabriel chegar para que eles voltem para a pensão. O conde pede licença a Gioconda e entra no quarto. Campos diz a Tomásia que a ama demais e que não consegue viver sem ela. Tomásia relembra que ele havia dito que nunca deveria ter se casado com ela. Ele pede perdão e explica que foi por ciúmes de um homem apaixonado. O conde devolve o anel de noivado e repete novamente que ele representa o amor que sente por ela. Tomásia pergunta se ele entendeu que ela empenhou o anel por uma causa nobre. Campos afirma que não tem mais dúvidas. Tomásia aceita. Os dois se beijam. Isaura súplica novamente que não matem seu pai.
Malvina intervém, pedindo que não matem Miguel em nome de Gertrudes. Joaquina confessa que foi ela quem contou tudo para Miguel. Sebastião fala que é uma acusação grave. Leôncio não acredita que seu sogro acreditará em uma escrava. Francisco diz que Joaquina é mentirosa. Leôncio afirma que Joaquina quer se vingar por ele colocar André no tronco. Malvina tenta intervir. Leôncio ordena que coloquem Joaquina e André no tronco. Henrique tenta impedir Leôncio de atirar em Miguel, mas o crápula afirma que não admitirá ser interrompido em seus assuntos pessoais. O jovem diz que quer impedi-lo de cometer um crime. Sebastião fala que Henrique está certo. Leôncio diz que está no seu direito, já que Miguel o chamou de ladrão dentro de sua casa. Sebastião avisa que Almeida deu ordens para que Miguel fosse embora em paz e manda Leôncio baixar a arma. O coronel ainda diz que Almeida está descansando, que todos estão aflitos pela morte de Gertrudes e que é melhor deixarem para resolver a venda de Isaura em outro dia. Francisco diz que é tudo culpa de Joaquina. Sebastião fala que Almeida pediu para que Miguel volte no dia seguinte e diz a Leôncio que um bom filho acata as ordens do pai. Paulo avisa a todos que levará Miguel para a cidade em sua carruagem. O médico fala para o açougueiro resolver seu problema com a lei. Isaura afirma que o médico tem razão. Miguel fala que dará parte à polícia. Paulo pede que se despeçam de Helena por ele. Leôncio ordena que Joaquina seja posta no tronco. Malvina e Sebastião tentam impedir, mas fracassam. Gabriel comenta com Helena que o único jeito de resolver a situação deles é casando. A jovem responde que é impossível, já que suas famílias se odeiam e são contra o relacionamento. Gabriel a questiona se ela se casaria com ele. Helena afirma que sim, mas diz que ele fala como se tudo fosse fácil. O jovem diz que está disposto a fazer tudo por ela. Helena concorda em fugir com Gabriel após ele dizer que ninguém será a favor do namoro. Gabriel diz que, depois de casados, ninguém poderá acabar com a felicidade deles. Helena afirma que não vê a hora disso acontecer. Os dois se beijam e se despedem na carruagem. Isaura diz a seu pai que ainda há esperança de sua liberdade, já que Almeida prometeu. Miguel diz que o comendador está sem forças e quem manda agora é Leôncio. Assim, ele nunca a libertará. Paulo fala que tem certeza de que Almeida fará a última vontade de Gertrudes. Miguel diz que, sem o dinheiro, Leôncio fará de tudo para impedir. Isaura teme o que acontecerá com Joaquina e André, já que agora não tem mais sua madrinha para interceder por eles. Paulo afirma que o Brasil só crescerá quando a escravidão acabar. Isaura despede-se de seu pai e pede que ele tenha calma. Belchior observa Isaura. Henrique diz à escrava que está muito preocupado com ela. A jovem responde que não está nada bem. Ele fala que lhe parte o coração vê-la desse jeito. Isaura fala que não pode fazer nada, pois sua madrinha morreu, seu pai foi roubado e agora Joaquina irá para o tronco. Ela pede que a deixe em paz. Henrique afirma que quer ajudá-la acabando com essa vida de escrava. Isaura diz que ele sabe que não pode comprá-la. Ele afirma que tudo mudou e que agora Malvina é a dona da casa, e ele falará com ela. A escrava fala que, se ele realmente quer ajudá-la, faça algo para que Joaquina não seja punida. Henrique promete ajudar. No tronco, João intervém pedindo a Leôncio que ele fique no lugar de Joaquina. Leôncio nega e diz que a negra e seu filho sofrerão as consequências. Leôncio manda que Francisco dê 30 chicotadas em Joaquina para que ela morra, após o feitor dizer que só eram necessárias 20 para isso. O malvado diz a Joaquina que deveria ter arrancado a língua dela. A negra fala que Gertrudes está vendo tudo de ruim que ele está fazendo. Leôncio diz que logo as duas estarão juntas. Ele ainda diz para Francisco que irão queimar André com ferro quente e que será chicoteado até a morte, após o feitor perguntar qual seria a punição do negro. Na mesa, Malvina questiona Sebastião se Leôncio teria coragem de mandar Francisco roubar Miguel, como Joaquina havia dito. Sebastião fala que Joaquina estava confiante em sua acusação. Malvina diz ter medo que Leôncio possa ser bruto com ela. O coronel afirma que não permitirá que isso aconteça. Henrique e Malvina intercedem por Joaquina para que ela não apanhe. Sebastião questiona onde está Helena. O coronel fala que não tem o direito de intervir no castigo de Joaquina e diz que já se intrometeu demais. Henrique súplica. Sebastião questiona o porquê de ele estar tão interessado em salvar a escrava.
O jovem responde que prometeu a Isaura que ajudaria Joaquina. Helena tenta ficar com seus irmãos na casa de Almeida, mas é impedida por seu pai, que não quer ficar só. Sebastião afirma mais uma vez que não irá ajudar Joaquina. Ele e Helena se despedem. Henrique fala para Malvina que Leôncio matará Joaquina. Os dois se retiram. Rosa escuta tudo. João conta a André que Leôncio pôs Joaquina no tronco e comenta que o malvado é possuído pelo demônio. Ele ainda conta que sua cunhada expôs para todos que Leôncio e Francisco roubaram Miguel. André pergunta pelo comendador. Seu pai fala que ele está chorando pela morte de Gertrudes. André promete que, se não morrer, eles irão fugir. João fala que já passou da idade de fugir. André diz que, para ver a liberdade, ele faz qualquer coisa. No quarto, Almeida está entristecido pela morte de Gertrudes. Tomásia e Campos comemoram a reconciliação após o episódio do anel de noivado. Na estrada, Gabriel cumprimenta Miguel e Paulo. Miguel conta para o jovem que foi assaltado por Francisco, pois uma escrava lhe contou tudo o que viu, mas infelizmente foi levada para o tronco. Gabriel lamenta e diz para que não perca as esperanças. Miguel pergunta sobre Tomásia. Gabriel responde que o conde pediu o divórcio. O açougueiro se culpa por tudo de ruim que está acontecendo. O jovem lhe garante que eles irão encontrar uma solução. Gabriel se despede dos dois e diz para Miguel que amanhã o verá na venda. Malvina diz a Henrique que falará com Almeida para libertar Joaquina do tronco. No quarto, Almeida deixa que Malvina entre. O sogro conta que estava relembrando os bons momentos que viveu com sua esposa. Malvina diz que quer lhe ajudar e que manterá tudo do jeito que Gertrudes gostava, pois a mesma era uma ótima esposa. Almeida agradece e diz que Sebastião soube criá-la, diferente de Leôncio, que só lhe dá desgosto. Malvina aproveita a deixa e fala que Joaquina contou a Miguel que viu Francisco entregando a bolsa de moedas para Leôncio. Almeida fica decepcionado. A nora súplica para que ele ajude Joaquina, pois ela não resistirá ao tronco. No tronco, Isaura diz a Joaquina que tudo isso é injusto. A negra responde que aguentará firme, pois quer viver. Francisco manda Isaura sair da frente, pois Leôncio o autorizou a começar as chicotadas. Isaura súplica a Leôncio que liberte Joaquina. Leôncio exige que ela seja dele. Tomásia e Campos contam a Gioconda que eles se reconciliaram. Gioconda fica muito feliz e exige que Tomásia não desagrade mais o conde. Ela se questiona se Gabriel estará desafiando Sebastião e diz que não merecia os filhos desmiolados que tem. Gabriel chega e conta que se encontrou às escondidas com Helena no enterro de Gertrudes. Todos ficam felizes. Rosa diz que já avisou a André que Isaura só atrai coisas ruins para ele. André afirma que a única pessoa que faz mal para os outros é Leôncio e diz que está com pena de Isaura, Miguel, Joaquina e João. A escrava afirma que ele deveria sentir pena dela também, já que sua família a renega e a única que se afeiçoou a ela foi Helena. André diz que ela só pensa em si mesma. Rosa afirma que Joaquina procurou o tronco quando acusou Leôncio. Ela fica estressada por André querer culpá-la do castigo de Joaquina. Joaquina pede que Leôncio deixe Isaura em paz e que, em troca, pode bater nela até a morte. Leôncio manda a negra ficar quieta, senão a mata. Isaura pede que deixe a negra livre em nome de Gertrudes, que morreu hoje. Leôncio pede para que deixe sua mãe em paz, pois ela o perturbou bastante enquanto estava viva. A escrava súplica. O crápula fala que não há mais ninguém que possa ajudá-la, pois sua madrinha se foi. A jovem o chama de cruel. Leôncio afirma que, se deitando com ele, ela livrará Joaquina das chicotadas. Joaquina pede que ela não faça isso. O malvado manda ela calar a boca. Isaura pede desculpas a Joaquina e diz a Leôncio que nunca poderá deitar-se com ele. Leôncio ordena que Francisco dê as chicotadas em Joaquina. Francisco começa a chicotear a negra. Isaura súplica para que Leôncio pare. O crápula afirma que só parará quando ela aceitar deitar com ele. Almeida chega e manda Francisco soltar Joaquina, pois ela já foi castigada o suficiente. O comendador deixa claro para Leôncio que não quer mais nenhuma morte e que ele está proibido de maltratar André, pois precisa de todos os escravos para a colheita. Almeida diz para Leôncio deixá-lo em paz com sua dor e se retira. Leôncio diz para Francisco que ainda quer marcar André com o ferro quente. Henrique diz acreditar em Joaquina, pois ela não falaria isso se fosse mentira. Malvina discorda.
Henrique pergunta o porquê dela ter defendido Joaquina. Ela responde que não gosta de brutalidades, ainda mais no dia do enterro da sua sogra. O jovem diz ter certeza de que foi Leôncio quem roubou o dinheiro e fala para Malvina ajudá-lo a procurar. Ela não quer. Ele pergunta se ela está com medo de descobrir a verdade sobre o marido. Ela afirma que não tem medo e diz que ele não seria capaz de tal ato. Henrique afirma que, se encontrarem o saco de moedas, devolverão a Miguel e Isaura será livre. Malvina afirma que, se encontrarem, ela conseguirá mais deitar com Leôncio. Ela diz que não irá acusá-lo sem provas. Henrique começa a procurar. Os escravos levam Joaquina para a senzala para que ela possa descansar. João começa a cuidar dela. Isaura afirma para André que Leôncio é um monstro. Ela pede que ele não provoque mais Leôncio para que não seja punido severamente. André diz que não pode fazer isso, já que os dois mataram sua mãe. André lhe pede um beijo para que não morra sem tê-la beijado. Isaura afirma que ele não irá morrer, pois o comendador proibiu. Leôncio pega Henrique e Malvina mexendo no seu guarda-roupa e questiona por que eles estão fazendo isso. Malvina responde que estavam admirando a organização e o cuidado que Gertrudes tinha. Henrique completa dizendo que sua irmã se sairá tão bem quanto sua sogra. Leôncio afirma que as escravas domésticas sabem exatamente o que devem fazer. Desconversando, Malvina diz que o quarto de Henrique é muito bagunçado. Henrique diz que não é para tanto. Leôncio afirma que não gosta que mexam em seus objetos pessoais e exige que isso não se repita. Malvina pede desculpas e se retira junto com Henrique. Leôncio retira o saco de moedas da gaveta e põe no criado mudo. André afirma que será forte quando seu pai avisa que eles o machucarão. O negro ainda diz para Isaura ir procurar o dinheiro de Miguel enquanto eles o maltratam. Isaura diz que não o deixará. André afirma que só está ali por causa do dinheiro e pede que ela encontre para que seu sofrimento não seja em vão. João afirma que ele está certo. Isaura diz que ela mesma irá procurar o dinheiro de seu pai no quarto de Leôncio e dá um beijo na bochecha de André. Gabriel conta para sua família que Miguel foi roubado. O conde estranha. Gabriel diz que uma escrava viu Francisco dar o saco de moedas roubado para Leôncio. Campos logo entende que Leôncio estava por trás de tudo. O jovem ainda conta que Joaquina foi posta no tronco e que Miguel quase foi baleado. Tomásia diz que, desse jeito, Isaura nunca será livre. Gabriel pede para que Campos ajude Isaura. O conde promete ver o que poderá fazer para auxiliar. Tomásia agradece a ajuda. Rosa pede licença e traz suco para Henrique e Malvina. A patroa ordena que ela deixe o suco sobre a mesa para que não derrubem seu vestido. Rosa afirma que não se repetirá. Henrique pergunta à escrava como ela está. Ela afirma que está vivendo como pode, já que agora está sem a proteção de Gertrudes. Henrique elogia a beleza de Rosa e afirma que ninguém duvidaria se fosse de sua família. Malvina o repreende e manda que a escrava volte para seus serviços. Henrique questiona se Rosa é infeliz. Malvina se estressa. A escrava afirma que sua vida é viver na lavoura e na casa grande, com fome e cansaço. Henrique pede que ela se retire. Malvina pergunta o porquê de tudo isso. Henrique afirma que ela é sua irmã. Malvina fala que é mentira e que a escrava tem inveja de Isaura. Henrique diz que pode ser verdade. Malvina diz que ela será só mais uma filha de um senhor com uma escrava e deixa claro que não é sua irmã. No tronco, Francisco ordena ao seu capanga que esquente o ferro para punir André. Ele manda que todos os escravos voltem para a senzala, além de mandar Belchior sair do local. O ferro começa a esquentar. André manda Leôncio rezar para que ele morra, pois, se viver, o mandará para o inferno. Leôncio diz que ele sofrerá muito antes de morrer. André o chama de ladrão. Leôncio diz que já foi a vez de Joaquina e que agora é a dele. O negro afirma que não tem medo. Leôncio lhe dá 2 chicotadas e pergunta se o ferro está pronto. Malvina diz que não quer escutar os gritos de André. Henrique diz que isso será impossível. Malvina diz a Isaura que precisará de sua ajuda para manter a casa em ordem. Isaura agradece a ajuda de Henrique em parar a punição de Joaquina. Ela e Malvina se comovem com o sofrimento de André. Isaura diz que sua madrinha sofreria muito se estivesse viva. Isaura nega um beijo como agradecimento a Henrique. O capanga rasga a camisa de André e Francisco o marca com o ferro quente. Isaura começa a procurar o dinheiro de seu pai no quarto de Leôncio.
Isaura encontra o dinheiro no criado mudo.